Olá, vamos dar início a mais uma aula de EAR. O tema de hoje em destaque é Radiologia Digital. Eu sou o professor Tiago Freire e sejam todos bem-vindos. Os tópicos abordados serão conceito de radiologia digital, pixel, voxel, sistemas de imagem digital, CRDR, a radiologia convencional versus radiologia digital, vantagens e desvantagens. Vamos começar então conceituando a evolução da radiologia. Então, desde a invenção dos raios-x por Röntgen em 1895, os exames de imagem vêm sendo cada vez mais sofisticados, isso é fato, tornando-se mais precisos e acurados, além de serem mais e mais requisitados na prática médica atual. A radiologia tem evoluído ao ponto de hoje não nos limitarmos a simplesmente análise de estruturas anatômicas, como a gente observa nas radiografias, mas podendo também acompanhar alterações funcionais, como a gente pode observar na tecnologia da medicina nuclear. Ou até mesmo realizar associações de técnicas onde é permitido a avaliação muito mais rica e completa. Estamos nos sistemas híbridos, né? Após a invenção do tomógrafo, a tomografia computadorizada, né, a CT, vários métodos de produção de imagem foram desenvolvidos, como exemplo a ressonância magnética. Ela produz cortes tomográficos, assim como a tomografia, a partir de campos magnéticos. A ultrassonografia também ela é uma invenção, uma evolução da radiologia. A fluoroscopia digital. E além dessas possibilidades de gerar imagens de estruturas anatômicas e avaliação de função orgânica, a gente pode destacar também a questão da cintilografia, o SPECT, o PET-CT, que são o uso de isótopos radioativos para a formação de imagens. Então, falando um pouco da evolução, a gente coloca que as melhorias na tecnologia da computação levou então uma tendência para a geração de imagens digitais. E os exames tradicionais de raio-x podem agora ser adquiridos e processados pelo computador. Então, a aquisição e análise de imagens digitais de raio-x foram uma base então, que chamamos de radiologia digital. Então, a base formadora da evolução histórica da radiologia agora alcançou, então, ela almejou a questão do campo da radiologia digital. E tudo isso é possível quando a gente coloca as imagens geográficas podem fornecer então uma imagem bidimensional de estruturas anatômicas, então formando o que a gente pode colocar a base tudo é o princípio do pixel, né? A formação de uma matriz de elementos, né? Então a imagem digital ela pode ser considerada então sendo uma matriz cujos linhas e colunas ela identificam um ponto de imagem e o corresponde ao valor de elemento da matriz que identifica o nível de cor daquele ponto. Então a gente coloca aqui isso, que todo esse conjunto é a matriz é formada por um conjunto de x pixels e y pixels, e cada um tem sua identificação, cada um tem sua identidade, sua cor, sua característica. Então esses elementos de matrizes são chamados de pixels. Por que pixels? Porque elas vêm da abreviatura de Picture Element, e essa imagem, esse picture element, quanto mais a gente observa que existe pixels, mais picture element dentro da matriz, mais informação, ela pode conter mais informação e determinar suas características. Então, é aquela máxima, né? Quanto mais pixels por polegada tiver uma imagem, melhor será a qualidade ou a resolução. Junto ao princípio do pixel, né, a imagem médica produzida por equipamentos que realizam cortes seccionais, né, tomografia, traz consigo informações de profundidade. A imagem bidimensional que a gente vê na tela com o filme radiográfico, né, ela carrega consigo também um tipo de informação que recebe o nome de voxel. Então, enquanto o pixel representa a menor quantidade de informação por unidade métrica quadrada, o voxel é a quantidade de informação que essa mesma imagem pode ter por unidade cúbica, né? É uma representação aqui da comparação entre o pixel e o voxel. A gente tem a imagem bidimensional do pixel
enquanto o voxel a gente consegue ter a imagem tridimensional dele. O que isso implica? A gente vai observar aqui que a gente tem volumes, né? Aqui temos o sistema de aquisição seccional, que é, como a gente citou nos slides, que é a ATC. Temos várias fatias desse sistema seccional. A gente for separar uma delas, a gente consegue observar que existem nessa fatia vários voxels. Então, cada unidade aqui formando então todo o corte. Se a gente separar uma unidade de voxel tridimensional, ela é então depois transformada em sinal. Esse sinal vai ser convertido então em pixel. O que a gente consegue observar então na radiografia são os pixels, enquanto o sistema de aquisição em fatias aqui pelo próprio equipamento é em voxel. O aparelho digital então ela é uma eficiente máquina que não utiliza filmes nem produtos químicos para no processo de revelação. Isso contribui para a preservação do planeta. Ela opera com placa de fósforos em processamento semelhante ao scanner fotográfico. O técnico dispara o raio-x, a placa grava essa imagem e será visualizada no monitor. E em menos de um minuto, o médico terá na tela do seu computador a radiografia solicitada, com uma alta qualidade de imagem, contraste e definição, de detalhes impensáveis na radiografia comum. A gente for trazer um esquema que pode ilustrar então os sistemas de imagem digital. Temos o sistema computadorizado, que chamamos de CR, e temos o sistema digital, que é o DR. E o DR também pode ser dividido em pontos também de sistema digital direto e sistema digital indireto. Na radiografia então computadorizada, o CR não utiliza então equipamento semelhante ao convencional. Então o próprio equipamento que é utilizado no sistema com revelação ecrã-filme, com todo o processamento químico, pode ser então utilizado nesse processo, exceto que no lugar do filme pode então gerar imagens com placas de imagens, feito então com um sistema fotoestimulável, né? Assim, em vez de tomar um filme exposto na câmara escura para o desenvolvimento de tanques e produtos químicos, o processador automático, que a gente tinha antigamente, né, com o sistema dos filmes, a placa de imagem agora ela executa através de um scanner especial a laser e um leitor de CR, que ele lê e digitaliza essa imagem. Na radiografia computadorizada, o sistema de CR, né, ele surgiu após então o advento da tomografia, da fluoroscopia digital. Ele utiliza também as mesmas técnicas de exposição de cave de MAS. Isso é um destaque que a gente deve frisar sempre, porque mesmo digitalizado a gente não pode colocar a dose à torta e à direita. A gente deve trabalhar com o mesmo sistema como se fosse no convencional. Cave MAS, distância foco-filme, tudo isso deve ser mantido. Então, neste processo, utiliza-se aparelhos de radiologia convencional, os mesmos utilizados para produzir filmes radiográficos. Então, ele é um princípio que a gente pode adaptar, né? Isso contribui bastante. Porém, substitui então os chassis com os filmes radiológicos no interior com chassi de placas de fósforos, que promove um sistema de compensação de exposição conforme o fabricante e reduz também o número de repetições por erro de exposição. Então, se a gente for colocar nas primeiras vantagens do sistema de CR é que a gente pode reduzir os números de repetições, de erros, isso gera economia de filme, de químico, tempo, entre outras que a gente pode colocar. E aqui a gente tem as imagens desses chassis de placas de fósforos. Então, eles apresentam no seu interior o que chamamos de placas fósforos estimuláveis, os conhecidos também como image plates. É o mesmo tamanho dos chassis normais, né? Eles também apresentam as mesmas configurações de tamanho. Bom, e o que é esse image plate que a gente falou anteriormente? Ele é um sistema de luminescência fotoestimulável, né, o PSL. E essa luminescência fotoestimulável é um princípio do funcionamento do image plate. Ela induz o armazenamento de energia. Alguns são compostos de fluorobromito de bário e urópio. E
no princípio da imagem, a gente consegue observar que ele tem a exposição, a estimulação, leitura e depois ele também tem uma parte de apagar o que existe ali. Na exposição, então, o image plate foi exposto ao raio-x, ele armazena essas informações. Após um processo de estimulação, através com o laser, ele emite luz. Essa luz ela é coletada por um sistema fotoventilador, onde ele, nessa etapa, então, é a leitura dele. Depois, ele, com a luz intensa, ele é deletado todas essas informações. Após isso, ele está pronto para ser utilizado novamente. Para acontecer toda essa etapa, então, de funcionamento do image plate, é necessário, então, equipamentos de leitura com placas de fósforo de produção, que a gente mostrou, então, o chassis, mas também essas leitoras, que é esse próprio equipamento que vai fornecer toda essa etapa, né? Então, aqui é a etapa, então, de leitura da placa através do scanner a laser. Então, existe um motor que faz o giro dessa placa, o scanner faz a varredura com o laser, o fotoventilador faz a leitura, capta então todo todo esse conteúdo, ele é enviado para ser convertido então agora em sinal digital, né? Então a parte analógica deve ser convertida em digital e ele pode ser então enviada para a tela do computador. Aqui também a gente tem o escaneamento, mostrando então a área de escaneamento dos image plates. Então todo o processo que acontece, né, após esse procedimento de leitura, apagou a imagem e está disponível para novas incidências. O sistema de radiologia digital, ele também é conhecido, né, como 100% digital, os equipamentos 100% digitais. Então, ele não necessita de etapas de leitura, como a gente viu do próprio CR anteriormente, como também um processo de conversão analógico digital. Aqui as imagens adquiridas por aparelhos digitais que possuem placas e circuitos sensíveis aos raios-x. Ele gera a imagem e as envia diretamente para o computador. Então ele tem aquele tempo de leitura, tempo de conversão que a gente observa dos outros equipamentos. Ele já aparece instantaneamente na tela do computador. Ele utiliza a tecnologia Flat Panel Detector, que é na tradução detector de tela plana. E esses equipamentos eles têm uma característica, eles necessitam de calibração para controle de qualidade. O Flat Panel Detector ele tem dois princípios parecidos. Um dos princípios é o de conversão indireta, que é o TFD-TFT, à base de silício amorfo. E temos também o sistema de conversão direta, que é o TFT selênio amorfo. Bom, na verdade, todos os dois vão em comparação ao sistema anterior, que é o PSP, PSL, eles emitem imagem rapidamente. Os dois são bem parecidos, porém esses sistemas trabalham, né, em sistemas diferentes, convencionais, mamografia a gente destaca. No final eles produzem então um sinal elétrico e o que automaticamente, em comparação aos sistemas convencionais que a gente trabalhou, tem resolução de imagem melhor, também o sistema com comparação ao sistema CR também tem diferenças, por exemplo, na etapa de processamento. Bom, aqui detectores diretos, o selênio amorfo, eles são aplicados em mamografia. Eu vou colocar aqui e falar alguns destaques. Por exemplo, detectores indiretos contêm uma camada de material cintilador que converte então os raios-x em luz através de uma câmara de detector de silício amorfo. Então, esses milhões de pixels contêm o transistor de película fina e formam uma grade padronizada de silício amorfo e o substrato de vidro. Cada pixel também contém um fotodiodo, o que gera então um sinal elétrico, proporciona então a luz produzida pela porção de camadas do cintilador na frente do pixel. Já detectores diretos são leitores de conversão direta, utilizam fotocondutores. Então, a gente, em comparação aos indiretos, que ele tem que converter a luz, o raio-x em luz, aqui eles são fotocondutores. Então, o selênio amorfo, né, para
capturar então e converter fótons de raio-x incidentes diretamente na carga elétrica. Os fótons de raio-x incidentes sobre a camada de selênio amorfo geram pares de elétrons, o que a gente coloca esse destaque em comparação a um outro processo que precisa converter raio-x em luz visível, que não, ele utiliza o efeito fotoelétrico. Então, a corrente gerada a partir proporcional pela intensidade de radiação e o sinal lido, usando a eletrônica de leitura normalmente, ela traz então a matriz TFT. Você vê que um sistema indireto trabalha com conversão de luz, de raio-x em luz. O sistema direto trabalha com o sistema fotoelétrico, né? Bom, como eu falei, o sistema direto, o selênio amorfo, eles são aplicados em mamografia porque o sistema fotoelétrico, o próprio equipamento de mamografia, ele emite radiação característica. Então, eles são melhores aplicados no sistema de mamografia. Dispositivos de cargas acopladas, CCD, é outra tecnologia de equipamentos de radiologia digital. É um terceiro tipo de sistema utilizado, então ele pode adquirir imagens de radiografia digitalmente. Essa imagem é exibida em muitos segundos após a sua exposição. No momento, o sistema de CCD está disponível apenas para objetos sem cassete. É o que a gente observa em alguns locais, que essa placa de leitura aqui, ela sempre é acoplada ao próprio equipamento. Então ele faz a leitura, aqui tem o tubo, tem o disparo e essa leitura feita pela placa agora é enviada para um computador. Bom, o CCD ele possui então um receptor que ele requer o uso de um cintilador que converta o feixe remanescente que sai do paciente da luz. A luz é focada no CCD com o uso de lentes, os sistemas de lentes. Então essa luz atinge o CCD convertida em elétrons e enviados então pelo CAD, o sistema de conversão analógico digital. O sinal digital do CAD então é enviado para um computador para processamento e exibição de imagem. Então aqui a gente tem a esquematização. Os fótons dos raios-x durante a exposição vão atingir o cintilador. Esse cintilador vai converter esse sinal em luz. Essa luz vai ser captada pelo detector, né, do CCD. Então, o sinal analógico que existe aqui ele vai ser convertido em sinal digital pelo CAD. E esse CAD agora vai enviar essa imagem para a tela do computador. Tá? Bom, falando então dos sistemas, todos eles trabalham com controle de qualidade de sistemas digitais, porque eles exigem que uma radiografia de qualidade digital, para a gente colocar como padrão aceitável, ela deve ser obtida com a menor dose possível ao paciente. Então a gente coloca isso como índice de exposição. O que é esse índice de exposição? Esse gráfico que aparece na tela, né, no monitor, após o exame, e ele faz a leitura. O que ele traz para a gente? O controle de qualidade, então, ele põe que o histograma em tons de cinza de imagem, ele é um gráfico com valor de um pixel no eixo X e a frequência e ocorrência no eixo Y. Então, ele traz um espectro de valores de pixel. E o que ele quer dizer com isso? O algoritmo de análise do histograma identifica e classifica ossos e partes, entre outras partes. Então, ele vai trazer então, uma resposta em tons de cinza, que pode ser até 10.000 níveis de cinza na curva característica, e vai trazer para a gente a quantidade de radiação que foi utilizada no exame, para justamente trazer se o exame teve baixa exposição, uma subexposição, ou se ele foi superexposto. Né? O que é importante então para a qualidade dos sistemas digitais. O sistema, a gente comparação dos dois sistemas, se a gente for trazer para uma questão de qualidade, os princípios de qualidade de exames, então, ecrã-filme é bem inferior, né? Então, os sistemas de imagem radiográfica convencional, eles registram e mostram seus dados de uma forma analógica, o que ocorre que, frequentemente, né, ela exige uma exposição muito rígida, devido, então, a uma gama estreita de profundidade, que a gente observa o brilho entre filme, e hipótese muito reduzida de processamento de imagem. Então, o sistema que a gente coloca ecrã-filme, ele exige KV, MAS, distância foco-filme. Tudo isso vai gerar toda essa etapa, além do processamento da imagem,
uma imagem que às vezes pode exigir, às vezes pode também demonstrar qualidade ruim. O que a gente pode trazer para isso? Que o sistema de radiografias digitais oferece possibilidade de obtenção de imagens com mais exigência de exposição, muito menos rigorosos, sistemas analógicos. E o sistema de exposição convencional ele apresenta imprecisões, né? Em termos de exposição, provoca normalmente o aparecimento de radiografias às vezes demasiadamente escuras ou demasiadamente claras por pouco contraste, influência do KV e do próprio MAS, e que são facilmente melhoradas com técnicas digitais, o processamento e exibição de imagens em técnicas digitais. A gente vai mostrar alguns slides aqui que o KV e o MS diferente, a gente pode observar que tem um sistema de compensação. Para a gente ter então os fatores influentes na imagem que a gente coloca nos sistemas convencionais, que ele deve ter uma densidade óptica, contraste, detalhe e distorção, que são 4 fatores principais para uma qualidade de um exame, que a gente pode observar que nos sistemas digitais a gente consegue suprir, né, esses fatores, ou seja, oferecer qualidade. Aqui a gente tem um comparativo entre os sistemas. A gente observa que um joelho no sistema convencional com um joelho no sistema CR tem bastante diferença de informações, né? A nitidez de imagem é muito grande, né? Outro detalhe interessante é que a imagem do sistema convencional ecrã de filme e no sistema digital são bem diferentes. Observe que no contraste, por exemplo, não muda, mesmo variando a exposição devido a algoritmos de compensação do sistema digital, a gente consegue manter a mesma qualidade. No sistema convencional, então, a gente tem a baixa subexposição, porque devido à variação, então, aqui do nosso MAS, mesmo mantendo o KV, a gente tem diferença na qualidade. Agora, se a gente manter, mesmo variando aqui o MAS, mantendo o KV, a gente tem a mesma imagem sendo reproduzida, porque o sistema digital tem um sistema de compensação, um algoritmo que reconhece, então, e consegue, então, fornecer a qualidade do exame. Vantagem disso, então, a gente já sabe, a gente tem economia de filmes, né? E também a gente, obviamente, não vai necessitar repetir o exame para buscar mais qualidade. Isso também pode ser aplicado, então, à mamografia, que a gente consegue observar na convencional, a diferença também no sistema CR, então, bem diferente, né? Tocando agora na questão dos equipamentos digitais, possui então o Workstation, ele permite então trabalhar brilho, contraste, zoom, e pode ter essa diferença com marca e modelo do equipamento, todos eles então têm a sua interface, e isso é interessante. Destaques também porque é possível adaptar sistemas, sim, para o sistema CR e não para o sistema DR. O sistema CR, então, é possível adaptar todos os aparelhos convencionais, então a mesa, o próprio aparelho está ativo, tudo vai ser conservado, só vai ser acrescentado então a leitora, ou a workstation, a impressora, que vai ser acrescentado ao sistema de radiologia. Isso de economia também no investimento. A impressão em papel fotográfico também, film drive view, são opções utilizadas também. Isso barateia, diminui bastante o custo, né, a operação com eles. Ou até mesmo disponível em rede, tecnologias que permitem então disponibilizar as radiografias em ambientes de rede, o que chamamos de filmless. Então, alguns hospitais têm utilizado isso, até mesmo alguns sistemas de saúde também têm utilizado. Vamos destacar aqui algumas vantagens. Então, o sistema de radiologia convencional pode ser rentável. A gente for observar então que o departamento de raio-x deve mudar a radiologia convencional com digital, já que pode ser implementado usando equipamentos de raio-x convencional, sem gastos adicionais em novos equipamentos de raio-x, como eu falei anteriormente, pode ser adaptável, né? Além disso, não há necessidade de filme, então essa placa pode ser utilizada várias vezes, eliminando assim o custo de filmes e processamento. Assim, a imagem obtida e digitalizada em placas de imagem apagada no processo pode ser repetido. Outra vantagem é a distribuição das imagens. A gente colocou a questão do custo.
Agora, a questão da distribuição, já que o raio-x produz imagens digitais, elas podem ser transferidas facilmente e instantaneamente para diferentes departamentos no hospital, como por exemplo, a gente pode colocar da emergência para unidade de terapia intensiva. Em segundos, o cirurgião ortopédico, como exemplo, pode ver a imagem na sala de cirurgia que foi feita anteriormente de raio-x. As imagens também podem ser transferidas em um CD, DVD, pendrive. O paciente pode levar ao consultório de um médico. Então, essa é a grande vantagem também da distribuição. Essas imagens podem ser armazenadas em sistemas também que a gente vai estar destacando nas próximas aulas. E foi isso, pessoal. Eu espero que tenha gostado e obrigado.